agora é a vez do nosso coordenador geral do nosso arquivo virtual, História Migrantes, o professor Sedirano, que vai falar justamente sobre esse nosso arrojado projeto, né, professor? A palavra é sua. Eu gostaria de abrir a minha fala dizendo uma palavra que o Mário de Andrade e Oswald de Andrade, mas principalmente Oswald de Andrade, dizia em relação aos sociólogos. O Mário de Andrade dizia que os sociólogos são os chato boys. Eu estou dizendo isso porque, depois da exposição dos nossos colegas, né, que falou, né, o Luiz Felipe Orgal, que expôs tão bem essa construção do mito em estruturas nacionais em crise e a necessidade de construir certos mitos cívicos, religiosos, né? Também fiquei bastante e aprendi muito com a exposição da professora Tuti Carneiro, porque o pintor, o artista plástico, na verdade, revela certos tipos de tensões que colocam numa realidade estruturada em termos de uma carcaça de aço, possibilidades e alternativas de um novo mundo, de uma nova estrutura e, portanto, de uma nova esperança, que é exatamente essa contraposição antípoda entre guerra e paz. E o mais incrível que paz está sempre no plano ideal. A paz está sempre no plano utópico. E, portanto, a paz sempre é colocado como um sonho que os homens, de uma forma ou de outra, procuram encontrar. E muitos deles encontram outros tipos de estrutura que muitas vezes, em vez de libertar os homens, acabam aprisionando. Eu também gostaria de fazer também uma breve referência a essa questão do nacionalismo artístico. O artista, quando coloca o termo nacionalismo e se coloca dentro ou como parte do Estado, esse nacionalismo é um certo tipo de nacionalismo que, em última instância, em nome da renovação, retorna para a tradição. De uma tradição que, na verdade, está morta, mas está viva na mente e no sentimento e na emoção de certos homens que supõem representar a nação. Eu estou colocando isso porque eu, como sou sociólogo e, portanto, um chato boy, eu tenho a impressão de que quando o Mário de Andrade, junto com Oswald de Andrade, mas principalmente Oswald de Andrade, falaram que os sociólogos eram chato boys, eles estavam se referindo ao grande professor doutor honoris causa da renomada Universidade de Coimbra, que é o professor Florestan Fernandes, um ícone da resistência socialista, e com isso estou fazendo uma homenagem ao professor Florestan Fernandes. Por incrível que pareça, em algumas falas apareceu essa imagem do estrangeiro
E a imagem do imigrante, e exatamente essa imagem do estrangeiro e do imigrante visto como um átomos, ou seja, um sem lugar num certo tipo de estrutura nacional, cívica, construída por certos artistas e dessa forma colocando também fora daqueles valores imantados por um certo nacional fundamentalismo que muitas nações acabam adotando e criando situações de exclusão de minorias. E Bourdieu, baseado em Sócrates, ele diz que é um átomos porque é um sem lugar. É um sem lugar porque deslocado. É um sem lugar porque não é possível classificar. Portanto, é um inclassificável. Nem cidadão, nem estrangeiro. E diz mais ainda, o imigrante, baseado em Platão, situa-se nesse lugar bastardo, a fronteira entre o ser e o não ser, e, portanto, um deslocado no sentido de incongruente e de inoportuno. Até a ciência, ou até na ciência, que muitas vezes adota, sem saber, os pressupostos ou as omissões da visão oficial, apenas reproduz o embaraço que a sua inexistência incômoda cria, incômodo em todo lugar, e doravante, tanto em sua sociedade de origem, quanto em sua sociedade receptora. Ele obriga a repensar completamente a questão dos fundamentos legítimos da cidadania e da relação entre o Estado e a nação, ou na nacionalidade. Dito isso, eu gostaria de colocar que quando um grupo que está aqui, Maria Luísa Tucci Carneiro, a Marília, o Croce, a professora Neide, que está aqui, que veio de Santa Catarina, e vários outros que estão aqui, idealizaram esse arquivo virtual de histórias de migrantes no formato de um banco de dados para estudos comparados de imigração e imigração. Na verdade, estava tentando reescrever histórias migrantes, não a partir de óticas oficiais ou do Estado imigrante ou do Estado imigrante. Recentemente, falando com um professor emérito da Universidade da cidade de Osaka, esse professor disse que na província de Osaka havia 3 núcleos de exclusão social, exclusão econômica e vários outros tipos de exclusão. Ou seja, mesmo no Japão moderno e contemporâneo, certos tipos de estruturas de castas extremamente arcaicas ainda tinham vigência e muitos imigrantes pertenciam a grupos de excluídos. E nós sempre tivemos a imagem, e toda a história da imigração japonesa sempre é vista como uma imigração homogênea e unitária. Mas isso não acontece só em relação ao Japão. Isso acontece também em relação à Europa. A Europa exportou, para não dizer com outras palavras, 60 milhões de pessoas. 60 milhões.
saíram da Itália no período das grandes massas imigratórias, 10 milhões de pessoas, independendo do período que nós fixarmos a população da Itália. Nos meados do século XIX, não chegava nem a 30 milhões. Eu creio que no século XX, nas primeiras décadas do século XX, até meados do século XX, não chegava nem a 40 milhões. Mas 10 milhões é muito significativo e nos convida a fazer uma reflexão. O imigrante, na verdade, eu coloquei essa palavra átopos, porque ele era átopos na própria Itália, nas várias regiões da Itália. E como átopos, eles não tinham um lugar na estrutura social, na estrutura cultural e na estrutura econômica da Itália. Mas há casos até mais graves. No país mais desenvolvido da Europa, que é a Inglaterra exportou. Veja, a Inglaterra era vista como a oficina do mundo, não é? A grande civilização industrial, produtora de bens e riquezas, exportou 18 milhões de ingleses da Grã-Bretanha foram para as Américas, para a Oceania e outros lugares. A Irlanda, que tinha, nas primeiras décadas do século XIX, 8 milhões de pessoas, 40 ou 50 anos depois, a Irlanda ficou reduzida a 4 milhões. E nós aprendemos nos vários livros de história demográfica, história das imigrações, que foi a famosa crise da batata. Mas será que foi a famosa crise da batata? Mas a crise da batata pode ter ajudado a propelir um fenômeno que, na sua estrutura social, já colocava esses 4 milhões de imigrantes irlandeses que foram para os Estados Unidos e foram principalmente para Massachusetts. E você sabe o que está escrito na placa do carro do estado de Massachusetts? Está escrito lá de que é a terra onde nasceu a Constituição Libertária. Porque os Estados Unidos também têm que construir mitos libertários. Quer dizer, e se utilizando de vários outros autores, alguns dizem, o Franzina diz o seguinte: em várias regiões da Itália ainda prevalecia certos tipos de estruturas feudais, com suas regras políticas e jurídico-políticas que excluíam certos tipos de pessoas como personagens dotados de cidadania. Agora, é claro que não é só esse tipo de estrutura que acaba tornando o imigrante uma espécie de átopos. Porque, veja, nenhum ser humano que resida em qualquer espaço sai daquele espaço se aquele espaço possibilita, pelo menos, uma condição digna de vivência, convivência, sobrevivência e de uma vida solidária voltada para a justiça e voltado para
futuro. E com isso, eu estou dizendo, 60 milhões de pessoas saem de países porque aquele país não possibilita o futuro. E a partir daí é que surgem os mitos, os sonhos e as utopias. E vários autores colocam que no Novo Mundo existia, o próprio Franzina também coloca isso, que existia o mito daquela rocha aonde está a estátua da liberdade, como a terra da promissão e, portanto, o Eldorado, aonde aquele sonho que não cabia naquela estrutura poderia caber num outro tipo de estrutura social. Eu não vou ficar falando muito porque o meu texto é longo. Eu vim aqui para apresentar o arquivo virtual, mas eu acho que certas frases, certas ideias que prevalecem nas estruturas mentais dos homens, muitas vezes ela tem um valor incalculável. E o Franzina, por exemplo, diz que os italianos, os imigrantes italianos, tinham quase por bandeira o mote: onde há trabalho, lá é a pátria. E, portanto, uma outra característica que o Sayad coloca no livro Imigração, que o imigrante não existe se não tiver o trabalho. O imigrante se constitui, se estrutura e se afirma como imigrante aonde tem a possibilidade de trabalho. E, portanto, com isso, tanto o Sayad como o Franzina e vários outros também está colocando de que na terra de origem essa possibilidade e alternativa de trabalho não existia, se existia era extremamente estreita. E antes de apresentar o arquivo virtual, eu gostaria novamente de ir para certos conceitos. E o professor Alfredo Bose, da Academia Brasileira de Letras, ele diz que as palavras cultura, culto e colonização se originam do mesmo verbo latino colo. A palavra colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. E isso quer dizer que também, em termos de cultura, culto e colonização, aquela estrutura fundiária não possibilitava para um grupo ponderável de pessoas essa alternativa. E mais ainda, o Bose diz que um herdeiro de colo é íncola. Quer dizer, íncola, aquele que reside naquela terra. E nós sabemos que os índios foram chamados de íncolas pelos portugueses, não é isso? Não é? Então, o íncola é aquele que reside na terra onde os portugueses chegaram. Tá certo? E diz assim o seguinte, que colonos é o que cultiva uma propriedade rural em vez do dono. Então, muitos vieram como colonos, cultivando terras alheias, como eram as grandes fazendas, os grandes cafezais e assim por diante. Mas havia um outro tipo de imigração, que era a imigração de colonização, que era de ocupação de terra, aonde, na sua própria terra, eles não podiam ter terra.
E tem um famoso adágio antigo que diz o seguinte, que tem muito de sonho e muito de utopia nesse adágio: não há terra sem senhor e nem senhor sem terra. Então, ser imigrante num outro lugar é ter o sonho de ser senhor e, a partir daí, adquirir um certo tipo de cidadania. E, nesse sentido, a palavra agrícola, que tem o termo colo, a palavra agrícola está vinculada à ideia de trabalho. Tá certo? A palavra trabalho, novamente a categoria trabalho entra com uma força explicadora fortíssima e muito robusta. E a palavra colo significa a matriz de colônia enquanto espaço que se está ocupando, a terra ou o povo que se pode trabalhar. E, portanto, né, o imigrante é aquele que quer trabalhar, quer ser senhor, quer ser um cidadão e, portanto, quer ter um lugar para, através do trabalho, produzir a sua própria subsistência. Isso muitas vezes era impossível, porque a estrutura fundiária da Europa em muitos países era extremamente estreita e ela não possibilitava a propriedade para todos aqueles que pertenciam a uma determinada família, porque a sucessão era por primogenitura. A sucessão por primogenitura é uma instituição jurídica feudo-estamental. E, portanto, prevalecia na Europa, em muitos países da Europa, essa estrutura feudo-estamental. E eu gostaria de dizer que a colonização é um processo de produção de cultura, ou seja, a cultura conceituada como sendo o conjunto de práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. E mais ainda, ela envolve um conjunto de pessoas que, ao imigrarem, trazem na arca da memória a memória daqueles mortos que não devem morrer. E, portanto, eles também trazem um certo tipo de tradição e tradição cultural.